Olá, pessoal, que bom! Estamos aqui juntos novamente no grupo de amigos online, desenvolvendo a nossa série Estudos relativos a uma vida de excelência, vivendo acima da mediocridade. E nós estamos vendo a segunda parte do primeiro volume da nossa apostila. E hoje nós vamos trazer aqui o estudo número 8, Prestação de Contas, como responder às perguntas difíceis. Ok? Eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, pela tua fidelidade nos acompanhando aqui nesta série. Que Deus te abençoe. Vamos lá, então. Prestação de contas é um assunto que parece que não é muito popular, não é? Todo mundo tem um pé atrás com esse negócio de prestação de contas. Mas, se nós queremos romper com a mediocridade, prestação de contas é uma necessidade. Não é uma opção, é uma necessidade. Por quê? A questão é muito simples da gente entender esse ponto. A questão é que eu não tenho uma visão ampla de todos os aspectos e áreas da minha própria vida. Vou repetir. Eu não tenho um olhar completo a respeito de mim mesmo em todas as áreas. E eu chamo isso de ponto cego. É quando você não enxerga uma área de fragilidade na tua vida, é uma questão estrutural, interna, eu não consigo ver, eu não consigo perceber. E o fato desse ponto se tornar um ponto cego, eu vou cair naquilo que a gente chama de recorrências. É você ficar patinando no mesmo ponto e a ficha não cai. É simples assim, numa linguagem bem direta, é bem simples. Daí a necessidade que eu tenho, e olha como Deus é sábio, Ele nos coloca em família. Você tem a sua família biológica como uma primeira experiência, você tem até o sistema do mundo onde você vive, trabalha, ganha dinheiro, etc. Depois você é colocado na família de Deus, que é uma comunidade cristã, a igreja. E eu preciso do outro para que ele faça um contraponto a respeito de mim mesmo. Porque é assim que eu cresço. É dessa forma que eu vou amadurecer. O outro acaba me confrontando, às vezes por um atrito no relacionamento, você começa a perceber que tem áreas na tua vida que precisam ser trabalhadas. Não só do ponto de vista das reações inadequadas, mas também de falta de ações inteligentes. Eu fico pensando nessas coisas e começo a perceber a sabedoria de Deus. Ele nos coloca numa comunidade porque a gente fica lixando um ao outro, não é? E os textos bíblicos mostram isso. E Deus vai além. Ele levanta uma liderança, e é sempre assim, e essa liderança é utilizada pelo Espírito Santo para trazer crescimento, maturidade na nossa vida. E não existe crescimento, maturidade sem confronto. Porque o ponto de fragilidade na minha vida é algo que precisa ser confrontado. É como uma cadeia, uma prisão, um ponto cego que precisa ser rompido na minha vida para que eu cresça. Quando você cresce, amadurece
E isso é um processo experimental, não existe outra forma, ok? Aí Deus começa a observar o seu perfil, a sua estrutura, e ele começa a imaginar a utilidade que você tem, não só através dos relacionamentos que você estabelece na vida, mas algo mais específico, a instrumentalidade que você tem para edificar o corpo de Cristo e influenciar as pessoas que estão à sua volta. Deus olha assim, e a gente tem que ter humildade para reconhecer que nós temos que nos submeter a esse padrão que Deus estabelece. Se eu for uma pessoa arrogante, soberba, eu vou resistir, eu vou me levantar contra. E aí você vai dificultar o processo. E aí você vai dificultar toda a utilidade que você teria no corpo de Cristo. Porque a esterilidade não pertence a Deus, ela não vem de Deus. Esterilidade, às vezes, são prisões na nossa vida, e elas precisam ser rompidas, cadeias rompidas, barreiras rompidas, ok? E Deus usa o outro, o próximo, para trabalhar isso. Deus poderia usar os anjos, né? Um anjo encontra com você na rua ou lá no seu quarto e começa a questionar a sua estrutura. Mas não é assim que funciona, né? Deus vai usar alguém que tem a mesma singularidade que você tem, o próximo. Outra pessoa como você, gente como a gente. Só que ele tem um outro olhar. Ele percebe coisas que às vezes eu não consigo. Na correria da vida, às vezes eu não paro para meditar, eu não faço o autoexame, eu não tenho essa prática, eu não tenho essa iniciativa intencional na minha vida. Deus levanta o outro para mostrar alguma coisa que precisa ser trabalhada. Porque todo o trabalho do Espírito Santo na nossa vida é um trabalho que envolve consciência. Mas como que eu vou trabalhar algo na minha vida de forma intencional, objetiva, se eu não tenho consciência? Aquilo me passa desapercebido. Então Deus vai trabalhar usando circunstâncias, usando pessoas, e o Espírito Santo vai apontar alguma coisa que precisa ser trabalhada na sua vida. Eu acho isso maravilhoso. E nós devemos ter um espírito quebrantado, sensível, dando atenção às mínimas coisas, porque Deus usa tudo para trabalhar o nosso caráter, o nosso perfil, a nossa estrutura, porque Deus tem um propósito. Ele precisa de pessoas maduras, nós temos falado sobre isso, para influenciar o mundo. Começa na igreja, mas tem a sua família, tem o círculo de amigos, lá no trabalho, na rua, no trânsito, na escola, em todos os lugares. Deus precisa de pessoas maduras para que a unção possa fluir e atingir pessoas. E esse processo é um processo cooperativo. Eu tenho que cooperar. Primeiro eu tenho que reconhecer a necessidade. Eu tenho que abrir o meu coração, eu tenho que desejar isso na minha vida, e aí deixar Deus trabalhar. Não é? No sentido de ganhar tempo, apressar essa operação do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos de líderes maduros que possam trabalhar a nossa maturidade. E é um material difícil de encontrar, viu? Não é tão simples assim. Não é? Mas Deus está procurando pessoas maduras para formar uma liderança que trabalhe de forma mais produtiva a edificação da igreja. Mas você tem que entender que, por mais maduro que eu seja, eu não sou perfeito.
eu continuo sendo gente, como todo mundo. E, de vez em quando, você comete um erro, você comete uma falha, você deixa passar alguma coisa. Aí Deus trabalha esse tipo de questão usando circunstâncias, usando outra pessoa. Mas o importante é que a gente encontre essas pessoas maduras, confiáveis, pessoas que lutam por integridade, pessoas que já avançaram além da linha do egoísmo, para que elas sejam influentes na tua vida. Aí é uma questão de sabedoria, escolher a liderança que vai estar trabalhando o seu discipulado. É uma escolha. E eu sou responsável por essa escolha. Então eu tenho que ter sensibilidade, percepção, para entender a necessidade desse processo na minha vida e saber escolher pessoas que possam ter uma influência positiva na minha vida, desenvolvendo o meu caráter, alimentando a minha fé, estimulando a minha transformação. Ok? E é difícil você aprender sozinho todas as coisas. Não dá, não é assim que funciona. Nós aprendemos andando junto com outras pessoas que às vezes têm muito mais experiência do que nós. E assim a gente caminha na vida, ok? Mas prestação de contas é uma coisa que incomoda qualquer um. Não sei, parece que cria um constrangimento, como se fosse uma invasão de privacidade. Só que a gente tem que tomar cuidado, que privacidade ela tem que ser trabalhada com equilíbrio. Privacidade demais é bloqueio, é blindagem, e isso não vai funcionar. Mas abrir demais, escancarar demais a nossa vida para qualquer pessoa, se torna um risco. Olha aí, duas situações extremas, complicadas e perigosas. Muita independência na minha vida, por exemplo, um autodidata, com um nível de independência muito elevado, é uma bênção, mas também pode ser uma coisa perigosa. Que eu preciso de alguém para podar as minhas asinhas, porque senão eu começo a desenvolver um voo solo, e nós vivemos em comunidade. A igreja é um corpo, é uma família. Então, eu não posso ter voo solo num ambiente que é coletivo, ok? Então, eu preciso que o outro esteja, vamos dizer assim, como um tutor, pela experiência, pela confiabilidade que ele tem, de estar me ajudando a romper barreiras e crescer rapidamente, para que eu possa andar com as minhas próprias pernas e seja útil na casa de Deus. Mas precisa ter humildade para aceitar esse tipo de coisa, porque senão a gente reage mal. Aí você leva para o lado pessoal, aí começa essa coisa de ressentimento, de isolar, de fugir. São reações infantis que não vão ajudar no nosso crescimento. Por isso que eu sou responsável por esse círculo mais íntimo de relacionamentos na minha vida, porque senão eu mesmo posso estar arrumando encrenca para mim, ok? Correr não me ajuda, fugir não me ajuda, escancarar demais também não me ajuda. Então eu tenho a responsabilidade de saber escolher aquilo que é bom para mim, porque todos nós precisamos crescer e Deus usa outras pessoas para nos ajudar nisso, ok? Porque senão não precisava de discipulado, né? Nasceu de novo, está pronto. Não, não é assim. Nasceu de novo, precisa de discipulado. Precisa de uma liderança apostólica, no seu verdadeiro sentido,
que promova o meu crescimento e a minha utilidade para Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Não é o líder exercer domínio sobre a tua vida, mas é o líder instigar crescimento na tua vida para que você seja outro líder. Entende? É uma escola, né? Uma escola de maturidade e de utilidade para Deus. Nós temos que entender a necessidade disso. Porque, veja bem, o líder que vai me influenciar, ele tem que promover a minha maturidade. Caso contrário, a coisa tá complicada, ok? E eu tenho que crescer e adquirir maturidade, porque eu vou fazer a mesma coisa lá no grupo de amigos, lá numa casa de paz, num trabalho de evangelismo e até mesmo no ministério. Veja bem, todos nós temos que crescer para ocupar posições de autoridade no corpo de Cristo. E ninguém cresce automaticamente, ninguém cresce sozinho, isolado. Isso não existe. Nós temos que quebrar esses preconceitos na nossa vida. Por isso que nós estamos numa igreja local. É ali que Deus nos prepara. E nós temos que reconhecer a autoridade que Deus levanta para trabalhar a qualidade da nossa fé, do nosso cristianismo. Nós temos que reconhecer isso. E nós temos que ser gratos a Deus pela liderança. E temos que orar para que essa liderança seja o mais eficiente, a liderança mais produtiva na nossa vida e na vida dos irmãos, da comunidade. E assim nós crescemos juntos, trabalhamos juntos em prol do reino. E se Deus tiver um chamado específico para a minha vida, amém, glória a Deus, vá em paz e seja frutífero. Entende? É nesse ambiente de família que nós crescemos. Assim como na família biológica, é a mesma coisa. Tá bom? Eu estou realçando essa parte inicial para ficar bem firme, bem caracterizado esse assunto. E a semana que vem, é lógico, nós vamos continuar desenvolvendo esse assunto tão importante. Muito bem. E o líder, ele tem que ser uma fonte de inspiração para mim. A unção, a sensibilidade que ele tem para ouvir a voz do Espírito, a maneira como o Espírito se move nele e através dele, tudo isso é exemplo, é inspiração para a minha vida. A sabedoria que ele demonstra, ok? A fidelidade, a lealdade, a maneira como ele lida com o corpo de Cristo, o senso de responsabilidade, de temor a Deus, tudo isso tem que ser uma fonte de motivação e de inspiração para mim. E olha que situação, o líder não pode se blindar de forma absoluta, porque senão ele não evangeliza e ele não discipula ninguém. É uma redoma, ninguém tem acesso, isso não é de Deus. Mas, por outro lado, o líder não anda por aí falando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, gastando tempo com qualquer coisa. Vocês estão entendendo? O líder tem que ter uma postura, ao mesmo tempo de abertura, mas também de privacidade, porque ele tem que cuidar da sua vida espiritual. Ele tem que saber lidar com as duas coisas, porque senão ele se perde no meio das ovelhas. Vocês estão entendendo? Não é que o líder é mais salvo do que as ovelhas. Não é isso, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o líder tem que ter um nível espiritual maior do que as ovelhas. Caso contrário, que influência que ele vai exercer? É simples assim, a gente tem que entender isso. Mas não radicalizar ao extremo esse tipo de coisa, porque senão a gente começa a ser improdutivo na casa de Deus. Tá bom? Que vocês entendam isso, que tenham sabedoria para entender isso. Vamos ver aqui rapidamente características essenciais
que impressionam as pessoas, que exercem uma influência relevante, uma influência espiritual relevante aqui no mundo onde nós estamos no tempo da nossa existência. Primeira coisa, nós já falamos, visão. Você tem que ter visão, a visão do reino dominando, governando a tua vida, porque senão você vai seguir a maioria. Não funciona, ok? Segundo lugar, você tem que ser uma pessoa determinada, convicta, firme, posicionada, porque senão você começa a mudar, retroceder, e isso não funciona, porque excelência tem custo, tem preço, ok? É outro ponto que a gente tem que desenvolver na nossa vida, porque você vai ser pressionado pelos demônios, pelo sistema do mundo, pelas pessoas que estão à sua volta, e você tem que ter posição, convicção, porque senão você é amarela. Ok? Por isso nós estamos falando de visão e determinação. Em terceiro lugar, você tem que saber estabelecer prioridades. Nós já falamos sobre isso nas semanas anteriores. A quem você serve? O que vem em primeiro lugar na tua vida? Quem governa a tua vida? Você vive para quem? Para o quê? Então, são prioridades que você tem que estabelecer e isso envolve um grande custo na nossa vida. Mas essa é a maneira que Deus estabeleceu. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, a nossa vida é cristocêntrica. Cristo vem em primeiro lugar. A palavra de Deus vem em primeiro lugar. Nós colocamos as coisas do Espírito em primeiro lugar. Porque senão a nossa alma meia confusa começa a interferir e avacalhar com o processo. E a gente tem que estar determinado em mortificar as obras da carne. Ok? Só que tudo na minha vida, o planejamento que eu faço, é em função dessas prioridades. Ok? Porque é governo, é liderança. E eu mantenho essas prioridades como prioridades no planejamento, na agenda da minha vida pessoal. Ok? Mas só que eu não posso engessar demais, porque senão você vai começar a se isolar. Aí que vem o perigo de um legalismo, de uma posição dogmática, e você se isola e você perde o foco, que são pessoas. Então eu tenho que ter equilíbrio entre prioridades e relacionamentos, porque eu tenho que interagir, as duas coisas têm que interagir na minha vida. Ok? Nós temos que ter esse tipo de postura. E eu também não posso deixar de estabelecer prioridades na minha vida, porque senão eu vou seguir o curso da maioria. Então, que influência que eu vou desenvolver? Não vou, né? Porque seguindo a maioria, a minha influência é praticamente nenhuma. Ok? E por último, e é o assunto que nós estamos introduzindo hoje, é a tal da prestação de contas. Você tendo uma postura de autoexame, uma postura de avaliação da sua própria vida. Eu não estou satisfeito com o nível que eu já alcancei. Tem muito mais. Tem gente muito mais madura do que eu. Tem gente fazendo muito mais para o reino de Deus do que eu. Tem gente frutificando mais do que eu. Eu tenho que ter esse senso de realidade, de avaliação na minha vida, para que o crescimento venha na minha vida. Ok? Se eu achar que eu já estou satisfeito, bom, aí eu vou me acomodar. E não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Tá bom? E nós já falamos,
a prestação de contas, ela tem, no fundo, ela tem esse objetivo, romper com os pontos cegos na minha vida, aquilo que eu não consigo enxergar. Então, Deus vai usar circunstâncias, pessoas, liderança, para questionar as minhas fragilidades. E eu não posso reagir mal. Eu tenho que ter humildade para ouvir e para reconhecer que Deus está falando comigo, para que o crescimento venha na minha vida. Eu não posso ficar com o pé atrás. Qualquer crítica, qualquer apontamento de fragilidade na minha vida que outra pessoa faça, eu já reajo mal, eu já levo para o lado pessoal, já fico nervoso, já fico irritado, eu já levanta um sentimento de ressentimento, você se isola daquela pessoa. Não é por aí, nunca vai ser por aí. Aprenda a ouvir, calado, mas com a antena ligada, perguntando ao Espírito Santo: o que tu queres falar comigo? O que tu queres me ensinar? Aonde que eu tenho que mexer? É sempre assim. Porque senão a gente leva tudo para o lado pessoal, e não é assim que funciona. Isso mostra que a carne ainda está falando alto na nossa vida. Ok? Na verdade, a liderança é levantada com o propósito de discipular e promover o crescimento do corpo de Cristo. Nós chamamos isso de edificação. Ok? E não tem como crescer, amadurecer, sem trabalhar o caráter. É impossível, porque não existe coisas automáticas no reino de Deus. É sempre um processo consciente, é sempre um processo de mudança e de transformação. Vamos ver aqui, para a gente encerrar o nosso assunto hoje, porque o nosso tempo já está quase estourando aqui. Qualidades que a gente deve observar na prestação de contas. Humildade. É lógico, sem humildade você vai ficar com o pé atrás, e isso não vai funcionar, ok? Reconheça uma coisa: sem confronto, a nossa vida não muda. É simples assim. Segundo, vivacidade. Aqui eu dou uma outra conotação. Uma pessoa ensinável, ela quer aprender, ela quer crescer, ela deseja a maturidade na sua vida e ela está sempre pronta a ouvir e avaliar, no sentido positivo, de mudanças que são necessárias. Uma pessoa que não é ensinável, olha, é triste, porque ela se fecha e ela se torna crítica, ácida e até uma pessoa difícil de você se relacionar com ela, ok? Acessibilidade também, ok? Você tem que abrir o coração para que Deus possa trabalhar as mudanças na tua vida. Essa disposição de crescer, essa fome, essa sede de crescer com Deus, de crescer em Deus e de ser útil na casa do Senhor. Mas isso é um desejo, é uma intenção, é uma escolha do meu coração. Honestidade. Outra característica interessante nessa prestação de contas. O que me interessa é a verdade de Deus na minha vida. Mentira não procede de Deus. Mentira é um engano na minha vida que me faz tropeçar, que amarra a minha vida, que me engessa. E eu quero a verdade de Deus, porque a verdade de Deus promove a liberdade para servir a Deus. É uma necessidade.
E essa lista, ela mexe com a nossa estrutura individualista, egoísta, com a nossa arrogância, com a nossa rebeldia. É claro, o rebelde ele não é uma massa que você possa moldar e trabalhar como barro nas mãos do oleiro. Então, nós temos que romper com essa situação do nosso coração, essa resistência. Porque é mais fácil seguir o curso do mundo, é mais fácil ser igual à maioria. Mas a cultura da excelência que procede do céu, ela exige uma mudança para que a nossa influência não seja mais um na multidão, não, mas uma luz que brilha na escuridão. Essa é a influência que Deus deseja na nossa vida. Então, a questão é você saber escolher pessoas maduras que possam ajudá-lo a crescer rapidamente e que você não seja rebelde quando você for confrontado. Agora, não vai escolher qualquer pessoa, pessoas que não são confiáveis, pessoas que não têm integridade, pessoas cujo testemunho é complicado. Não dá. Não dá, eu tenho que selecionar aquilo que possa ser uma boa semeadura na minha vida. E para crescer você tem que ser confrontado, não existe outra maneira, ok? E não leve para o lado pessoal, nunca, não leve para o lado pessoal. Mesmo que você seja criticado, magoado, etc., não leve para o lado pessoal, não reaja de maneira inadequada, porque senão o Espírito Santo não vai conseguir trabalhar na tua vida. Ok? Liberdade não significa ausência de problemas, liberdade significa que ações e reações são equilibradas no Senhor Jesus Cristo, como Ele, assim como Ele agiu, assim como Ele andou na terra, nós também, ok? E por último, cuidado com o isolamento, cuidado com essa coisa da independência, isso não procede de Deus. Deus nos colocou numa família que se chama igreja, e a expressão concreta disso é uma igreja local. Por isso que o desigrejado está perdido, ele não tem referência, ele não consegue se conectar, por estar isolado lá no seu mundinho pessoal. Ok? Nós precisamos da família de Deus que se chama igreja, para trabalhar essa questão da nossa maturidade e do nosso serviço a Deus, ok? E tenha sempre claro na tua mente o equilíbrio que deve existir entre a privacidade de uma pessoa madura e a abertura que você tem para trabalhar os relacionamentos que Deus coloca na tua vida. Essa questão do equilíbrio que você deve ter. Ok? Por aqui nós paramos, por aqui a gente termina essa primeira parte e vamos, a semana que vem, continuar desenvolvendo esse assunto tão importante. Medite nessas coisas em espírito de oração, tenha uma semana abençoada e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.